Shalom, meus queridos amados irmãos e amigos. Estamos aqui em mais um vídeo, né, depois de algum tempo aí refletindo, né, buscando uma palavra de Deus, né? E hoje o Senhor, eu tava quase dormindo, né? Tava quase dormindo porque eu acordo muito cedo. E o Senhor falou: "Não, não. Eu quero que você fale sobre isso, né? E eu quero repartir esse pão, né, que Deus trouxe para mim hoje, esse pãozinho bem quentinho, bem fresquinho com vocês, tá? Hoje, se eu pudesse colocar um título, eu sou péssimo em colocar título, acho que vocês já perceberam, né, meus títulos, mas aquilo que Deus quer falar, realmente ele flui. Mas se eu puder colocar um título nessa ministração, eu colocaria assim, como ter um casamento feliz. Eu, eu É exatamente esse título que eu gostaria de colocar nessa ministração, tá? Por quê? Porque muitas vezes, sabe, um dos maiores problemas de todos os casais é que eles entram num casamento trazendo toda a bagagem lá de trás, trazendo todas as experiências de quando é solteiro, eles tentam encaixar essas experiências dentro do casamento. E isso é muito negativo, muito negativo. Porque, na verdade, você está construindo uma casa. E para construir uma casa, você começa pelo alicerce. Então, tudo aquilo que você sabe, que você acha que sabe, se esvazie para o seu próprio bem. Porque você pode falar, mas eu sou experiente, eu já tinha um primeiro casamento, eu vou ensinar. É mentira isso, meus amados. Se esvazie de si. Não leve para dentro do seu casamento, para dentro do seu relacionamento, nada daquilo que você acha que saiba. Esteja com o coração humilde para você aprender. Essa mulher, essa bênção que Deus colocou na tua vida, esse marido, essa bênção que Deus colocou na sua vida, ele quer aprender de você, mas para ele aprender de você, ele precisa ver humildade para você receber, para você aprender dela ou dele. E o grande problema nosso, principalmente de nós homens, é nós acharmos que sabemos tudo. E é aí que nós realmente nos frustramos, porque nós não sabemos de nada. Mulher, eu já ouvi muitas colocações, né, mas uma das que mais define mulher, né, que nem a NASA, né, consegue estudar o cérebro de uma mulher. Né? A mulher realmente ela é muito instável. Aqueles homens, né, que imaginam, acham, pensam, né, que já dominaram as suas mulheres, já conquistaram as suas mulheres, cuidado. Cuidado, eu falo isso por experiência própria. Deus, ele, na sua grande misericórdia, ele me deu a melhor mulher do mundo. Eu posso dizer assim que hoje eu tenho uma mulher muito abençoada, sabe? Uma mulher sábia, uma mulher que sabe se comportar, uma mulher verdadeira, uma mulher digna, sabe? Uma mulher digna. E que quer ter a sua voz, o seu grito ouvido. E aqui, só para corroborar, né, para vocês entenderem, né, eu faço a minha meia-culpa, né, eu peço perdão para minha esposa, né, de todas as coisas que eu fiz para ela. Né, eu não estou fazendo esse vídeo para elas não, meus irmãos. A minha intenção aqui é ensinar vocês com a minha experiência. Né. Eu peço perdão, porque muitas vezes a gente pensa, né, não, foi ela que fez, não, eu tenho razão. E algo que Deus me ensinou e eu não consigo ou não conseguia, né, exercer, né? O que é melhor, você ter razão ou ser feliz, né? Eu prefiro ser feliz. Porque um dos maiores enganos do ser humano, mais propriamente do marido, é querer enfiar a goela abaixo da sua esposa à sua vontade, né? Isso é muito errado. A única pessoa que consegue mudar o ser humano é o Espírito Santo. E nós jamais vamos tomar o lugar do Espírito Santo. Então é muito triste mesmo sendo já velhinho, né, tendo uma experiência, ter errado tanto, né, ter errado tanto. Mas Deus conhece o meu coração. Nunca é tarde para se arrepender, né? E esse arrependimento não é condicional, né? Você vai se arrepender e a sua esposa ela vai te perdoar, né? Não, é um processo. É um processo. Mulher sábia, ela sabe que falar até papagaio fala, né? Ela quer ver exatamente ação. E a minha mulher é muito sábia, sabe? É uma mulher muito de Deus.
tá? Então, assim, eu vou ler alguns versículos, né, e vou enquadrar dentro dessa ministração que Deus trouxe para nós essa noite, tá? O primeiro versículo que eu gostaria de estar compartilhando com vocês se encontra lá no livro de Lucas 13, 4 e 5. Não vou mais, né? Do 3 ao 5, está dizendo assim. Eu vou mais além. 13, do 1 ao 5, tá? Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todo igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, que se não vos arrependerdes, todos igualmente perecerei. Meus amados, eu quero que vocês foquem na seguinte mensagem. Quando Deus falou para Adão e Eva, falou mais propriamente para Adão, né? Adão, no dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal, você morrerá. Adão morreu? Não, ele não morreu. Deus mentiu? Também não mentiu. O que aconteceu? A morte, ela é espiritual. A morte física, ela é uma consequência da morte espiritual. O porquê eu li esses versículos? Porque ali, quando Jesus estava pregando para os galileus, eles batiam, eu imagino, né, essa cena, eles batiam no peito e falavam, nós somos melhores do que aqueles que morreram, né, aqueles que foram sacrificados lá com Pilatos. Né? E Jesus colocou um plumo, falou assim, não, vocês não são melhores. Aqueles galileus, aqueles que morreram, que a torre caiu em cima deles, vocês não são nem um pouquinho diferente deles. Por quê? Porque nós temos uma visão errada de nós. Tudo começa a partir do momento que você acha que você é santo, que você é certo, que só você tem a verdade, que não existe uma outra verdade além da sua voz, além da sua palavra. Tudo começa, a tua queda, ela começa exatamente aí. Você começa a perder justamente quando você se acha que você é o certo e as outras pessoas é errado. E trazendo para dentro do casamento é exatamente isso. Nós entramos dentro de um relacionamento querendo doutrinar as nossas esposas, né? Achando que elas são uma caixa vazia e que nós temos que encher. Né? Isso é terrível. Isso é terrível para nós maridos, para nós homens, principalmente para as nossas esposas, para aquelas bênçãos que Deus nos deu. Eu gosto de contar a minha experiência, porque no meu casamento, se é algo que eu tenho muita convicção e tenho certeza, é que o meu casamento ele é de Deus. Aconteceram alguns fatores e que me afastou da minha excelentíssima esposa durante 7 meses, né? Foi na época da pandemia, nós estávamos noivos. Não, nós estávamos namorando. E nos afastou, né? Porque ela ficou muito triste com as minhas atitudes, né? Sou eu que sempre piso na bola com minha esposa, né? E isso não dá para negar, ela realmente não tem culpa nenhuma, porque se você vê a culpa na pessoa, já começou errado, a culpa é nossa. Eu ensino para vocês homens, para vocês pastores, para vocês maridos, que a culpa é sempre do homem. Se a mulher reclama, se a mulher não tem a atitude que você quer, porque você não está preparando aquilo pelo qual ela se sente constrangida a te tratar como marido, te tratar com amor, te tratar com deferência, te tratar com respeito. Você é culpado. Porque mulher, meu amigo, eu vou dizer, não adianta você querer enfiar a goela abaixo. Você tem que amar. E a Bíblia dá um exemplo muito alto para nós. Mas nós temos que alcançar isso, porque as nossas esposas elas têm que ver Jesus em nós. Se elas não veem Jesus em nós, elas não vão submeter. Estou falando de esposas cristãs, no caso da minha, tá? Elas não vão submeter ao marido. A Bíblia fala assim: marido, tratai as vossas esposas como Cristo tratou, como Cristo amou a igreja. 1 Coríntios 7. Então, se nós não tratamos as nossas esposas como Jesus tratou, ou seja, com paciência, sempre perdoando, sabe, apoiando,
amando incondicionalmente. Se naquele dia ela não te deu um beijinho, amém. Vai lá e dá um beijinho nela. Se aquele dia você não conseguiu obter algo que você queria, amém. No outro dia você consegue. Mas ame as suas esposas, marido. Celso ama a sua esposa. Amados, é muito interessante, nós só aprendemos na dor. Nós só aprendemos na dor. Quando nós vemos que realmente ninguém é dono de ninguém, que ninguém tem um atestado de propriedade sobre ninguém, aí a gente começa a valorizar as nossas esposas, valorizar realmente o que elas são, valorizar a bênção que Deus trouxe para nós, valorizar, dar o valor real para que realmente, pelo que realmente elas são. Então, assim, nós não somos melhores que ninguém. Ao contrário, Deus ele capacitou a mulher, talvez porque ela. Eu não sei se isso é verdade, né? Mas eu vou pelo entendimento popular, que a mulher é o sexo sufrágio, né? Eu não concordo com isso. Né? A mulher é muito mais forte que o homem não tem capacidade de parir, né? A mulher tem, de dar à luz. Né? Então, assim, a mulher nunca foi sexo frágil. Porém, o que prepara e o que realmente faz você ter a mulher que Deus trouxe para você, porque todos os casamentos são abençoados. Aqueles casamentos feitos na presença de Deus, feito com a palavra de Deus e feito com testemunha diante de Deus, todos esses casamentos são abençoados por Deus. A esposa que Deus te deu, marido, ela é abençoada por Deus. Aprenda a escutar ela. Se esvazie das suas razões. Se esvazie de que você tem que ensinar ela, que ela tem que entender do jeito que você quer que ela entenda, que você quer forçar ela a aceitar uma ideia. Escute a sua esposa. O pior erro de nós homens é que nós nunca escutamos as nossas esposas achando que nós estamos na época de Abraão, né? Que elas vão chamar meu senhor, né? Não, isso já passou, meus amados. O meu senhor para a esposa é do jeito que nós tratamos ela, elas vão tratar com deferência ou devolver aquilo para nós. E por isso que tem muitos divórcios. Por quê? Porque os homens hoje, quando eu falo de divórcio, eu falo de pessoas ímpias, porque os cristãos eles não se divorciam, não existe divórcio por cristão. Tá? É casado até que a morte o separe. Mas é uma escolha pessoal, né? Tem muitas pessoas que não entendem dessa forma e só Deus pode trazer essa luz, né? Explicar essa questão. Né? Então, não temos que julgar essa questão. Mas existe muitos divórcios por causa do homem. O homem é o principal. Não estou dizendo assim que a mulher não tem culpa, pelo amor de Deus. Eu não vou fazer uma pregação feminista, tá? Mas a maioria das vezes é o homem. Se nós soubermos como conduzir a nossa esposa, como amar a nossa esposa, principalmente ouvir o grito dela, sabe? Porque muitas vezes ela não quer falar porque ela está cansada, ela vê a atitude do homem, a atitude do marido, e ela fala assim: pô, eu vou falar para quê? Esse cara não vai mudar. Justamente tem muitos divórcios por causa disso. O homem não escuta o grito da alma da sua esposa. Ele se acha melhor que ela. Então é muito triste ver isso, sabe? O marido cristão, ele tendo uma falsa compreensão do que é ser marido. Ele acha porque só porque é cristão, a mulher não, eu sou cristão, sou pastor, a mulher tem que submeter. Não existe isso, meus amados. Você é homem e ela é mulher. Se você não tratar como mulher a peça mais frágil, o lado mais frágil, tratar como se fosse aquela flor mais delicada, você vai estragar o seu relacionamento. Tem muitas mulheres que aguentam esse marido, né? Porque a Bíblia diz que não pode separar. Essas mulheres estão certas. Porém, a atitude do marido está errada. Ele vai pagar para Deus. A mulher vai receber o seu galardão porque suportou esse cara. Porque realmente ela, como eu posso dizer, ela submeteu a palavra de Deus, tipo assim: Senhor, eu vou obedecer a sua palavra. Porém, eu não tenho nenhum prazer nesse cara. Então, me sustenta para que eu possa entrar nos céus, para que eu possa ser salvo. Me sustenta. Dá o amor que esse cara, esse meu marido, não está me dando. Mas a maioria das mulheres, sejam
aí eu estou falando de uma mulher que não entende a palavra de Deus. Elas pegam e dão um chute no seu marido e vai viver a sua vida, casa de novo. E ela casando vai acontecer aquela mesma coisa que aconteceu com o seu primeiro marido, porque ela não resolveu. É um ciclo, entendeu? Não adianta ela fugir desse cara. Era mais fácil ela sentar, ter um pouquinho mais de paciência, porque o homem demora, o tico-teco do homem ele é mais demorado, entendeu? Então, a mulher ela tem que ter essa paciência, tem que não, ela deveria ter essa paciência para entender que o tico-teco do homem é mais demorado, entendeu? Então, o que aconteceu no primeiro casamento aqui, se não consertar, ela acha que no segundo casamento vai ser melhor? Não. Vai acontecer no segundo, no terceiro e no quarto, e assim vai ser sucessivo, né? Nunca vai se sarar essa questão, né? Porque é muito mais fácil consertar a casa do que começar tudo de novo. Muitas vezes nós não temos nem condição de começar tudo de novo, nem tempo, nem idade, nem saúde. Então é muito mais fácil do casal cristão chegar assim: Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, reconheço que somente eu errei, somente eu pequei, porque eu estou falando isso de mim, e estou falando com sinceridade. Dentro do meu casamento, somente eu que errei. Eu tentava mudar minha esposa, eu achava que eu era mais santo que ela, eu achava que minha religião era melhor que ela, eu achava que eu estava mais certo, e graças a Deus eu conversei com uma mulher muito abençoada, uma mulher do Senhor, uma bênção de Deus, que é a minha irmãzinha, e ela colocou um plumo, né? Falou: Celso, é você que está errado, meu irmão, é você que está errado. E ela me mostrou todos os erros, sabe? E ali Deus, Ele tratou profundamente no meu coração. E foi o dia mais maravilhoso da minha vida como homem, como cristão e como marido. Perceber que realmente eu estava a caminho do inferno. Se Deus ele voltasse naquele momento, eu cairia de cara no inferno. Porque a igreja verdadeira, irmãos, não tem a ilusão de achar que é diferente disso daí, não. A igreja verdadeira, ela começa dentro da sua casa, no relacionamento com a sua esposa. Se você não perdoa, se você não ouve a sua esposa, se você não ama ela e suporta ela, não suportar de ser o suporte para ela, porque a mulher, ela é muito frágil, sabe? Ela funciona não somente com toques, ela funciona com palavras. Se você não for o suporte da sua esposa, você estragou o seu relacionamento, estragou o seu ministério, estragou a sua religião, e você está a caminho do inferno, porque você não entendeu a coisa mais cara para Deus, que é o casamento, o relacionamento entre homem e mulher. Eu quero ler uma outra passagem, pode até ser desfocada, né? Mas não é não, se vocês perceberem a ideia é exatamente essa. Eu quero ler a respeito de uma outra pessoa, né, que achava que tinha razão, que achava que estava cheio da razão, né, mas não era convertido, e era profeta. Né? O nome dele era Jonas. Deus falou assim para Jonas: Jonas, numa cidade, acho que é de 120 mil pessoas, uma cidade muito grande, vai lá naquela cidade, porque se ela não se converter, Jonas, depois de 40 dias, eu vou destruir essas 120 almas que tem lá. Jonas ele não aceitou, porque essa cidade eles subjugavam Israel, e Jonatas era israelita. Ele falou: não, Senhor, não vou não. Ele pegou e fugiu para a Espanha, né? Ele pegou lá um barco e fugiu para a Espanha. Só que lá, quando Deus tem um chamado, Deus ele vai mover os céus e terra, mas ele vai cumprir o chamado dele na sua vida. Deus ele vai cumprir o chamado dele na sua vida. Se não for pelo amor, vai pela dor. E cuidado muitas vezes de ser pela dor, porque pode te custar muito caro, muito caro. E muitas vezes você não vai ter nem capacidade para perceber que não existe mais tempo, sabe? Na dor você não vai ver mais sentido nas coisas e você vai cair de cara no inferno. Então Jonas ele fugiu, ele não queria. Como que ele vai levar uma palavra de salvação para aquele povo continuar existindo e subjugando a sua raça, né, o seu povo? Ele pegou e fugiu, né, mas Deus não deixou. Mandou uma tempestade e aí, né, o pessoal ali naquele barco, né, ficaram preocupados, começaram a jogar tudo na água, né, para ver se aliviava, porque o barco ia afundar. Viu que não tinha jeito, né, e aí eles desceram lá. O Jonas estava dormindo. Olha que consciência tranquila, né, estava dormindo. O fujão de Deus, né?
Oh, como você pode ficar dormindo sendo que o barco está afundando, né? E aí foram lá, acordaram, tiraram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Aí ele era o culpado, daí ele confessou o pecado dele, jogaram ele no mar, um peixe foi lá, engoliu Jonas, ele ficou lá 3 dias e 3 noites, né? Significando Jesus Cristo na cruz, né? E aí ele foi vomitado lá na praia e aí ele foi. Ele percorreu toda a cidade de Nínive, era uma cidade tão grande que ele demorou 4 dias para percorrer toda a cidade, né? E pregou o evangelho. E essa pregação que eu estou procurando, meus irmãos, essa pregação de Jonas foi tão profunda, tão eficaz, que 120 almas se converteram a Deus, se voltaram a Deus. 120 almas. A nossa pregação muitas vezes não passa do teto, né? Porque nós não somos bons maridos, nós não somos bons filhos, nós não somos bons amigos, né? Quando eu falo é cristãos, tá? Não é questão de bonzinho, não. Nós não somos, então a nossa pregação ela não tem poder nenhum. Que o poder de Deus, o Espírito de Deus, ele só habita quando nós vivemos uma vida de santidade e justiça. Você pode muito bem fazer uma pregação cheia de eloquência, cheia de sabedoria, mas é uma pregação que só vai emocionar as pessoas, não vai transformar ninguém. A pregação de Jonas transformou até o rei. O rei ele saiu lá do trono, né? Porque ele falou: nós vamos cair, nós vamos morrer, nós vamos ser destruídos, né? O rei ele desceu do trono, meus amados. Ele desceu do trono e colocou uma roupa de vergonha, uma roupa de saco, né? Um rei colocou uma roupa de saco para oferecer arrependimento, tá? E ali, nesse arrependimento que ele ofereceu, toda a cidade, né, ele decretou, ó, todo mundo tem que se arrepender. E até, eles vestiram de saco até os animais, e toda a cidade se converteu. Jonas ficou muito bravo, porque ele queria que Deus destruísse aquela cidade, né? Ele ficou inconformado com aquilo, né? Ele subiu numa montanha quando completou os 40 dias, né? Esperando que Deus ia destruir aquela cidade, né? Ficou lá esperando, daí nasceu algumas pessoas falam que é um pé de abóbora, né? O pé de abóbora subiu e fez sombra para ele, que ele era meio calvo, né? E aí, na mesma hora, né, Deus ele mandou um bichinho lá, feriu a abobreira e ela secou na hora e o sol veio, bateu na careca de Jonas, né? Jonas, e ele reclamou: ô Senhor, como é que pode, né, o Senhor destruir uma abóbora tão linda, né? Deus falou assim: Jonas, você dá tanto crédito, dá tanto valor para uma planta que você nem plantou nem nada e você não liga para 120 mil almas que serão destruídas, né? O que isso diz para nós e dentro do casamento? Eu quero fazer exatamente esse paralelo, né? Amados, nós não temos condição, nós não temos capacidade, enquanto nós não nos culparmos de tudo o que acontece no nosso casamento. Se nós chegarmos nessa graça de Deus, em perceber que realmente nós somos culpados, nós sempre vamos ter um casamento doentio, sabe, um casamento com problema, um casamento com conflito, um casamento onde estão vivendo de aparência. Eu louvo muito a Deus, novamente, eu estou falando de coração e diante de Deus, a mulher sábia que Ele me deu. A mulher sábia que Ele me deu, ela não deixa passar. Ela pega firme enquanto, sabe, ela não torce ali, não mostra que o marido dela está errado, sabe? Não vai, não vai. E isso tem me ensinado muito, meus amados. Eu casaria com essa mulher todos os meses, sabe? Eu escolheria essa mulher todos os meses para me casar, porque Deus me deu a melhor mulher do mundo, sabe? E eu sou muito grato a Deus por essa grande dádiva, sabe? De ter escolhido, depois de muitos anos, escolhido a melhor mulher do mundo, uma mulher que sabe ficar quieta, uma mulher que sabe na hora de falar, uma mulher que eu nunca vi ela olhando um carro que mexe com ela, ou um subio que pega e acontece, uma mulher que eu nunca vi fofocando de ninguém, falando mal de ninguém, uma mulher que é uma filha muito preciosa, uma irmã muito amada, sabe, cuida de toda a sua família. Pode parecer, né, que eu estou falando aqui da minha mulher, né, uma pregação sobre a Priscila, mas não, não é não. É que realmente a gente sempre busca modelos, né? E Paulo dizia, né, sede meus imitadores assim como eu sou de Deus, né? E a minha esposa realmente ela tem muita dignidade, sabe? Veja bem, como ela mesma diz, ninguém é santo, né?
mas eu vejo assim uma pessoa que realmente tem o caráter de Deus, tem a marca de Deus, sabe? Deus, ele está tendo espaço na vida dela para demonstrar que é Deus. E eu vou contar a minha experiência, né? Deus, ele, nesses 6 meses, né? Eu não terminei de falar, né? Nesses 6 meses que nós ficamos afastados, né? Porque ela já estava cansada das minhas atitudes, é uma pessoa de fibra, sabe? De posição. Enquanto ela não vê mudança, sabe? Muitas vezes o sentimento dela não fala mais alto, não. Ela quer ver mudança. Ela ficou 6 meses, quase 7 meses longe de mim. E aí, na hora que eu estava tomando banho, meus amados, Deus, ele fala muito comigo na hora do banho. Né? Estava tomando banho, Deus me mostrou, né? Falou assim: vai lá e trate a sua esposa como mulher, como a minha preciosa, ela é muito preciosa para mim. E aí o Celso foi lá, correu atrás e pediu uma outra oportunidade para ela, né? E graças a Deus, ela vendo ali, né, que era Deus que estava falando, que aquele cara que ela amava tanto, né, estava disposto a mudar, ela pegou e me deu uma oportunidade, né? É isso. Casamento é isso. Casamento muitas vezes palavra, quem fala, até papagaio fala, né? Então nós temos que ter atitudes. E a maior atitude, meus amados, é saber escutar. Eu até mudaria, né, essa pregação, né? Saber escutar dentro do casamento, né? Que é uma das maiores dificuldades para nós homens e para nós maridos, né? Que essa noite a gente possa refletir, ou esse dia, né, a gente pode, porque essa pregação vai ficar durante muito tempo aqui, né? A gente possa refletir que tipo de casamento a gente quer pra gente e que tipo de cristão nós somos, porque o cristão, o pastor, ele não é aquele que vai na igreja, faz uma linda pregação, mas é aquele que dá testemunho de vida dentro da sua casa, para sua esposa, para os seus filhos. É aquele que a esposa fala: ele é Jesus. Se a sua esposa não falar isso para você, meus amados, ele é Jesus, não valeu nada a pena. As suas palavras, suas pregações, quantas almas você acha que você ganhou? Porque o testemunho, ele começa aqui, com essa bênção de mulher que Deus colocou na sua vida, com essa pessoa realmente muito preciosa que Ele colocou na tua vida. Se a tua pregação não começa com ela, com o testemunho dela, você está sendo um hipócrita, você está sendo um artista, você está sendo um ator, você está representando algo que você não é. E você pode ter certeza que a justiça, que o juízo de Deus vai cair sobre você. Porque volta a dizer, meus amados, volta a dizer, a coisa mais triste do mundo é você ter uma imagem de você, você achar que você é determinada coisa ou pessoa e você descobrir que você não é. Foi a coisa mais terrível e mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Durante mais de 30 anos eu achava que eu era uma pessoa e descobri que eu não era. Descobri que eu era um fake, uma falsidade, um hipócrita. E eu louvo muito a Deus, em primeiro lugar, sabe, pelo Espírito Santo, que usou muitas pessoas, né, principalmente a minha amada esposa em todos esses 7 anos, né, e agora mais recentemente a minha irmãzinha, sabe, mostrou quem realmente eu era, sabe, o quanto eu estava distante de Deus. Mas eu digo como aquele cego, né, que foi curado por Jesus, né, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era realmente cego, mas agora eu vejo. Eu louvo muito a Deus porque o casamento, ele é tão profundo, tão importante, tão indissolúvel, que Jesus, ele deu a própria figura do casamento na relação dele com a igreja. Ele chama a gente de noiva, né? E ele é o nosso noivo, né? E até mesmo lá em Mateus 25, né? Fala das 10 virgens, né? 10 virgens e um casamento. Que naquele dia do casamento, naquele dia que realmente vai acontecer o arrebatamento, quando Jesus vier, nós possamos ser a noiva ideal. Mas essa noiva ideal, ela começa dentro do relacionamento chamado casamento. Se você não for fiel, humilde, principalmente humilde, e souber escutar, sabe, o seu esposo, e ele souber escutar você, você não vai subir. Se você não escuta o seu noivo aqui da terra, como você vai escutar o seu noivo dos céus?
que em nome de Jesus essa noite nós possamos refletir e repensar o que verdadeiramente somos, não o que nós achamos que somos. Que Deus possa nos abençoar no poderoso nome de Jesus. Amém.